eu buscava isso. Então, eu acabei buscando, às vezes, através, né, da bebida, do baile, dos relacionamentos. Até que um dia eu cansei. Eu passei pelas águas, eu fui batizado, comecei a frequentar a igreja verdadeiramente, passei pelas águas e não firmei ainda. Fiquei 2 anos no mundo, mas até um dia que eu falei, chega, Jesus não é brincadeira. Eu não quero mais. Aí eu fez um filme na minha cabeça, sabe? Falei assim, eu já estava com 30, não, 40 anos, porque tem 6 anos, 40 anos, que eu tenho com 46, já tinha 40 anos. Já estava na hora, né, de parar. Nossa, Deus. Muito sofrimento. Já estava na hora e eu tive um concerto com Deus, no dia 24 de 2018. Aí eu falei, Deus, chega, a minha vida é do Senhor. Eu quero totalmente servir a Ti. Ai, irmã Zilda, e foi lindo. Você teve essa decisão, essa atitude. Foi. E assim, eu sempre fui uma mulher decidida. Assim, das minhas irmãs, Zilda, todo mundo falava assim, você é a mais diferente delas. Você é a mais diferente, porque eu cresci querendo um lar, querendo um pai, querendo uma família, sabe? Querendo, assim, tudo certo. Tudo certinho. Eu lembro, assim, quando eu era na minha adolescência, que as minhas amigas perguntavam assim, quem que você quer ser? Eu falava assim, eu quero ser mãe e esposa. Eu quero ser mãe e esposa. E hoje eu descobri que o meu esposo é o Jesus Cristo. Isaías 54, irmãzinho dele já falou comigo, me revelou 5 vezes. Nas horas que eu estou mais triste, Deus revelou para mim 5 vezes Isaías 54. Isaías 54, um dia eu queria que o moço interpretasse para mim, um evangelista. Ele não soube interpretar, porque Deus queria que eu soubesse interpretar. Ele falou, qual o versículo, irmão? Eu falei, não é o versículo, é o capítulo inteiro. E se a senhora for ver, missionários, o capítulo inteiro de Isaías, é minha vida. É minha vida, do começo ao final. Do começo. Lá ele fala que os meus filhos vão servir a Deus, eu e minha casa vão servir a Deus. Lá ele fala que eu não vou envergonhar do meu passado, que o meu passado ele limpou. Glória a Deus. Porque às vezes eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha da minha mãe, Só que hoje eu vejo que ela também foi uma vítima. Hoje eu amo ela em Cristo Jesus, eu amo a minha pretinha, eu falo com ela, eu te amo, mãe. Porque ela também foi uma vítima, sabe? Uma vítima, assim, porque o inimigo faz isso, irmãzinha. Judia, né? Ele judia. Se você não, igual a senhora fala, se não tiver uma casa que tiver o Espírito Santo de Deus, não vai, não governa. Não governa. E eu creio que Deus me levantou para levantar a minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio. Então, eu aceitei Jesus, mudei as minhas vestes, porque, meu Deus, eram umas vestes. A minha filha já era adolescente, né? Uhum. E assim, ela que era adolescente, eu usava as roupas mais indecentes que ela. Meu Deus. Então, ele mudou até as minhas vestes. E assim, no processo de eu ir para a igreja, então, toda vez que eu ia para a igreja, eu manifestava demônios. Eu caía na igreja. Eu caí, e toda vez que eu caía, eu creio que era Deus libertando. Porque, às vezes, as pessoas... Essa minha irmã mesmo fala que que ela tinha medo de ir para a igreja e cair. Eu falei assim, mas quando a gente está caindo, é porque os demônios, você está abrindo o seu coração. Porque quando a gente abre o coração para Jesus, limpa. Então, eu manifestava, era horrores. Eu manifestava e caí. Teve tempo de ele até me machucar. Um dia, no culto que eu manifestei, ele me enforcou, sabe? Me enforcou, eu comecei a bater, assim, debater, me arranhar o meu rosto. Que se não fosse autoridade, mesmo que o pastor não fosse um pastor fiel ali, tinha até tirado... Porque acontece, irmã Zilda, se o pastor não tiver autoridade, né? É muito sério. Então, eu fui me limpando, com a graça de Deus. E vou falar sério com a irmã, 6 anos que eu estou na presença limpa. Glória né? a Deus. Graças a Deus, sem vício, sem me prostituir, sem beber, sem, né? Às vezes, cheirar a cocaína que eu cheirava. E sem o desejo de estar nesse mundo. Glória a Deus, porque hoje eu vejo, eu não sou desse mundo. Porque você entregou a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Meu Deus, e é tremendo quando a gente entrega para Ele... Gente, para Ele governar a nossa vida. Porque quando a gente quer, né, manusear o nosso barco, não vai, nós afunda. É verdade. Nós afunda. E quando eu decidi, falei assim, não, agora é a vida do Senhor, a minha vida, faça o que o Senhor quiser. A sua vontade é perfeita e agradável. E foi o que Deus fez. Aí eu casei de novo, mas também não deu certo.
Não deu certo. Mas eu creio assim, não foi de Deus, porque quando eu fui para Jesus, eu conheci essa pessoa. E como eu tinha, nesse dia que eu me entreguei para Jesus, eu falei assim, Deus, eu quero uma pessoa da igreja. Eu quero uma pessoa, porque eu queria, até hoje. Hoje eu não quero mais, o missionário Zilda, eu não quero mais o marido. Eu não quero mais, sabe por quê? Porque eu tenho um esposo, eu tenho um noivo, eu tenho um pai, eu tenho Deus que preenche todo aquele espaço. Eu não sinto necessidade de nada, de nada, de nada. Então, o que acontece? Essa pessoa começou, eu trabalhava lá e ele é mais novo do que eu. E olha para você ver de novo, o mesmo caso da minha mãe. Porque a minha mãe se envolvia com pessoas novas. E eu acabei envolvendo. Mas ele é uma pessoa séria. Ele é um menino trabalhador. Também, quando eu conheci ele, também estava no mundo. Ele é batizado, passado pelas águas. Mas estava no mundo. E quando a gente encontrou, eu falei, não, eu não quero, porque ele é muito novo. Aí uma amiga falou assim, mas ele é da igreja. Aí eu falei assim, meu Deus, então deve ser ele. E o que o pastor tinha falado comigo? No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no dia 24, no dia 25, o pastor entrou na padaria e falou assim, um pastor que frequenta essa padaria, falou assim, eu não te conheço, mas o meu pai te conhece e manda te falar. Para de escolher, deixa você ser escolhida. Então, nessa hora, eu achei assim, falei, não, é de Deus, né? E comecei a envolver com ele, e em 3 meses eu fiquei grávida. Fiquei grávida do meu filho, João Miguel. Então, eu não pedi permissão para Deus, não confirmei para Deus. Então, eu estava numa igreja que o pastor também não dava sabedoria para a gente. Para casar um casamento cristão, tem que ficar certo tempo para ver se é de Deus. Um tempo, assim, sem ter relações íntimas. Mas aí já era tática. Eu fiquei grávida em 3 meses. Eu conheci ele, tinha 3 meses. Tinha pouco tempo, então não sabia nada da vida dele. E aí eu paguei o casamento, porque eu queria tudo certinho. Não queria mais aquela vida de prostituição, porque prostituição, que eu falo assim, namorar, fazer sexo sem casar, né? Então, a gente estava desenvolvido, já estava morando na casa dele, que eu já estava grávida, mas eu não queria ter mais relação ali sem ter casado, sem casar, porque eu já estava me sentindo suja, porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na minha vida. Então, com 1 ano que eu estava ali, meu filho nasceu, eu paguei o casamento. E a gente brigava, porque ele é muito infantil. Ele é da idade do meu filho. Meu Deus. Ele tem 27 anos, vai fazer 28 agora. Meu filho fez 28 agora, dia 11 de julho. Mas, enfim, você não está nesse relacionamento não, mais, tem tá? 1 mês que a gente separamos. Mas aí a gente casou, tudo certinho, tudo, e eu fiquei 6 anos com ele. Mas era só briga. Só briga. Briga, assim. Ele também não me agredia, mas verbalmente ele me maltratava. Porque eu forcei a barra. Né? Eu forcei a barra. Então, eu conversei com o pastor, até o pastor Renan. Um dia eu estava muito confusa, porque eu chegava perto de um, chegava perto de outro, e cada um falava uma coisa, não pode separar e tudo, mas Deus também, nesse contexto, Deus também me dá a visão espiritual. Deus me usa em sonhos, sabe? Eu tenho a sensibilidade agora de ver o que o Espírito Santo de Deus está mostrando. E Deus me mostrava, filha, você está passando por isso? Por quê? Você não me perguntou. Então, as coisas que a gente não pergunta, a gente tem consequência. Ele não me agredia, era um bom pai, não deixava faltar nada dentro de casa, mas, assim, como marido, deixava a desejar. Como meu marido não me tratou bem, entendeu? E o que eu tinha que ter feito? Tinha que ter perguntado para Deus. Aí, o pastor Renan, que é uma benção do Senhor, o que ele me explicou? Irmã, quando você conheceu ele, vocês dois voltou para Jesus junto, porque eu também voltei para Jesus junto com ele. Você conheceu ele no mundo, então, porque eu ainda estava no mundo, assim, tinha pouco tempo que eu estava regenerando, ainda estava usando aquelas roupas, aí, do mesmo jeito, ainda não tinha mudado as falas, né? Então, ele me conheceu assim. Aí, quando eu fui para Jesus, em 3 meses, eu mudei totalmente. Aí, eu mudei o meu jeito de falar, mudei minhas vestes. Então, eu acho que ele não gostou dessa pessoa, dessa nova Érica, né? Ele não gostou. Então, parece que o encanto acabou, entendeu? Foi uma coisa assim, meu Deus. Então, eu via que não tinha amor. Mas os pastores não aceitavam. Casar é para sempre. Você quer pagar o preço? Só que eu via que não tinha amor. Não tinha amor. Então, eu resolvi separar. Eu conversei com Deus e Deus foi me mostrando. E eu resolvi separar e foi tudo tranquilo. Deus tirou ele de casa. Ele tem 6 meses que ele não estava morando lá. Tem 1 mês que a gente separou no papel.
Deus tirou ele de casa. Nós agora, porque a gente não tinha diálogo, a gente não conversava.